A paz de Cristo, mais uma vez aqui contigo, refletindo nas Escrituras Sagradas, continuando a falar sobre propósito. E eu te convido a ler o livro de Esté completo, para que você veja com clareza o cumprimento de Romanos 8:28, que diz: E Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Observamos que tinha naquela nação um povo que amava a Deus e que se dedicava a viver de acordo com os seus princípios e valores. Eles viviam o propósito de vida que o Pai havia determinado em seus mandamentos. E para o livramento desse povo, o Senhor Deus está agindo em um ambiente e em todo um contexto, pois Ele e somente Ele sabe exatamente o futuro. Assim como Esté e Mardoqueu, todos aqueles que recebem a Cristo como um único Senhor e Salvador compreendem que recebem uma nova cidadania e passam a fazer parte de um povo com estatuto, princípios e valores diferentes, pois visam uma pátria vindoura, como afirma o apóstolo Paulo em Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, e de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se todos nós observarmos só um pouquinho, percebemos que passamos muito rápido aqui na Terra. Então, aqui nós somos peregrinos, como afirma em Hebreus 11, do 13 ao 16. Diz assim: Todos morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Enquanto estamos vivendo aqui na Terra, nós somos chamados para o cumprimento de um propósito, que é possível, por meio de Cristo Jesus, vivermos como filhos de nosso Pai que está nos céus. Os versículos 13 e 14 do capítulo 4 do livro de Esté é o ápice para a compreensão do chamado para o cumprimento de um propósito. Mardoqueu enviou uma resposta a Esté e ele disse o seguinte: Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu, ele é um exemplo de plena confiança em Deus e fé. Ele entendia para o que ele foi chamado e ele cumpria o seu propósito diariamente. Ele recorre à sua filha diante de uma ameaça iminente, que era o extermínio do seu povo. Mas a confiança total dele era em Deus e no socorro que vinha de Deus. Ele tinha plena convicção que o livramento viria, quer Esté se posicionasse ou não. Mardoqueu entendia que Deus levantaria outras pessoas ou outros meios para tal livramento e socorro do seu povo. Porém, Mardoqueu, ele desperta Esté para o seu chamado e ele a encoraja. Ele passa todas as informações do que está ocorrendo com o seu povo, a fim de Esté conversar com o rei e interceder pelo seu povo. Esté estava em uma posição privilegiada e de conforto. E geralmente nessas posições pouco nos atemos ao outro, às necessidades do próximo. Ela, mesmo estando dentro do palácio, ainda não sabia o que estava ocorrendo com o seu povo. E quando informada e solicitada a se posicionar, Esté justifica. E era uma justificativa verdadeira e plausível. Por quê? Porque é cômodo para nós transferirmos a responsabilidade para os outros, quando nós que precisamos agir. A rainha era Esté, e mesmo que existissem leis que regisse a sua entrada na presença do rei,
ela tinha muito mais possibilidades do que outras pessoas de ter acesso ao rei. Porém, dá a entender que ela não queria se indispor ou colocar a sua vida em risco. Ao observarmos toda a trajetória de Esther, Deus havia conduzido todo o seu contexto de vida, inclusive favorecido Esther, estabelecendo-a como rainha e fazendo-a achar graça diante dos olhos de todos. O que era imprevisível aos olhos humanos, Deus havia feito na vida de Esther. E aparentemente Esther não estava compreendendo todo o contexto da sua vida e o que estava fazendo ali, assumindo a posição de rainha. O Senhor a havia chamado para o cumprimento de um propósito que envolvia o livramento de um povo. Esther tinha um chamado específico, porém ela precisava se dispor para tal. E ela encontra em Mardoqueu o despertamento e o encorajamento. Depois que Esther entendeu o porquê que tudo a conduziu à função que ela exercia, ela começou a agir, se voltando para o Senhor em jejum e oração, conduzindo também o povo a fazer o mesmo e buscar em Deus as estratégias para agir em favor do seu povo, pois o propósito era para o todo, para o próximo, o povo que amava a Deus, o livramento da morte. Não podemos nos sujeitar às circunstâncias, e sim ao Senhor que controla as circunstâncias, pois Ele é soberano e nós podemos ver isso desde o início do capítulo 1 do livro de Esther. Todos nós somos peregrinos aqui na terra e fomos chamados por nosso Pai para cumprir um propósito de vivermos segundo o seu estatuto, refletindo a sua glória, esperando a pátria futura e despertando outras pessoas a cumprirem propósitos específicos. E sabemos então que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Confie em nosso Pai que está nos céus e use tudo que você é e tudo que você tem para a glória dele e em amor ao seu próximo. Que o Senhor te abençoe. Viva o seu propósito.